E aí, galerinha do terceiro ano, todo mundo tranquilo, tudo bem com vocês? Todo mundo aí estudando nessa quarentena, todo mundo tirando as dúvidas, resolvendo aí as atividades? Eu espero que sim, gente, espero que todo mundo esteja bem. Vamos dar continuidade aqui aos nossos assuntos, vamos para a aula de número 11, certo? Continuar aqui com as reações orgânicas, tá certo? Vamos aqui continuar de onde a gente parou na aula anterior. Na aula anterior eu falei de nitração e de halogenação, tá? Aqui a gente vai dar essa continuidade e vai falar também, continuar nas reações de substituição em compostos aromáticos e a gente vai para a reação de sulfonação e para a reação de alquilação, tá? A reação de sulfonação, a gente sabe que ela vai ter a presença do ácido sulfúrico, tá certo? Do H2SO4, aqui não tem, mas eu já tô colocando aqui para vocês, que vai ser a substituição de alguns elementos do meu H2SO4, tá certo? Então aqui, a reação de sulfonação, gente, ela vai acontecer mediante a presença de calor, tá? A gente tem aqui a variação, o deltazinho, que indica essa variação térmica, tá? A gente vai separar no H2SO4, a gente vai separar a hidroxila, tá certo? A gente vai tirar uma hidroxila, um hidrogênio e um oxigênio desse H2SO4, vai dividir ele em duas partes. Uma parte a gente vai ter o SO3H e na outra parte a gente vai ter a hidroxilazinha, tá certo? No meu composto aromático, a gente tem a liberação de uma molécula de hidrogênio, de um átomo de hidrogênio, na qual a gente vai fazer essa junção dos dois, tanto da hidroxila quanto desse átomo de hidrogênio, tá? E o meu SO3H vai ficar no lugar desse átomo de hidrogênio que havia saído. A junção do H com o OH, a gente vai ter aqui a formação de uma molequinhazinha de água, tá? De uma moléculazinha de água. E o SO3H, né, que era a outra parte do meu ácido sulfúrico, ele vai ficar ali juntamente, olha aqui, ó, onde é que ele veio parar, juntamente com o meu composto aromático, tá? Então, uma reaçãozinha que acontece mediante calor com a presença do H2SO4, que o H2SO4 ele não vai entrar aí como catalisador e sim como reagente, a gente vai ter uma reação de substituição chamada sulfonação em aromático, tá? Sulfonação em aromático, a gente vai ter essa substituiçãozinha de um átomo de hidrogênio pelo SO3H. Tá? Aqui vamos agora para a alquilação. Na alquilação, a gente vai ter a introdução de um radical alquila, tá? Formado pela retirada de um hidrogênio da cadeia de um alcano no anel aromático, que é nada mais do que isso aqui. Essa alquilação, esse alquila, gente, vai ser o seguinte: a gente tem, por exemplo, aqui o Cl com o CH3, tá certo? E a gente vai formar um ácido clorídrico, tá certo? Na alquilação, professor, mas ele tem que necessariamente ter o cloro, tem necessariamente que ter o iodo, o bromo? Gente, na alquilação é nada mais do que isso. A gente vai ter a presença do halogênio aqui, nesse caso, porque facilita, é mais facilitado para a minha reaçãozinha acontecer com esse halogênio. A gente sabe que tem muitos que tem compostos que a gente tem uma facilidade maior nessas reações que acontecem, que reagem de forma mais fácil, e a gente tem também elementos que não reagem tão facilmente nesses compostos. Tá? Essas reações elas podem não acontecer, e isso vai depender de cada elemento. Tá certo? A gente viu aqui na sulfonação a presença do deltazinho que indica a utilização de calor para essa reação acontecer. Já na alquilação, a gente vai ter uma diferençazinha aqui. Eu tenho a presença desse composto aqui, do AlCl3. Nesse caso aí do AlCl3, gente, a gente vai ter o seguinte. Nesse caso aí, ele vai entrar como catalisador, tá? Vou colocar aqui, escrever aqui que ele vai entrar como catalisador. Ele não vai participar da minha reação para estar ali, catalisador. Ele não vai estar ali, gente, como um reagente. Ele vai estar só como um catalisador. Ele vai ajudar essa reaçãozinha a acontecer, mas ele não vai entrar no meu produto.
certo? Quem vai entrar no meu produto aqui vai ser o CH3 do meu radical alquila, ele vai entrar no lugar aqui do hidrogênio, tá? Eu vou até circular aqui para onde é que ele já ficou localizado. Ele entrou aqui e formamos um ácido clorídrico, tá certo? Então a alquilação nada mais é do que a introdução de um radical alquila no lugar do meu hidrogênio do aromático, tá? Essa substituiçãozinha de compostos aromáticos que a gente fez aí agora, certo? Vamos aqui, ó, gente, acilação. Na acilação, eu tenho a introdução de um radical acila, que é formado pela retirada do grupo OH de um ácido carboxílico. Aqui, gente, ó, vamos observar, ele também vai acontecer na mesma presença do outro catalisador aqui. Vou colocar aqui de novo, catalisador. Tá? O AlCl3 vai ser o meu catalisador. Pronto. Tá aqui o meu catalisador, certo? Sempre nessas reações de substituição em compostos aromáticos, a gente vai sempre ter a saída do hidrogêniozinho, tá certo? O hidrogêniozinho aqui, ele vai sair aqui juntar com o meu cloro, tá certo? A gente tem essa retiradazinha da minha hidroxila. Aqui, na verdade, a gente vai ter um composto com o cloro e não com essa hidroxila, tá? Esse composto aqui, esse aqui eu vou circular ele de outra cor, de azul, aqui, ó. Esse composto aqui, gente, ele originalmente era um ácido carboxílico, que você deve ter ficado pensando, ah, professor, mas aí não é um ácido carboxílico, não. Aí eu tenho um outro composto com o cloro, tá? Aí tem um outro composto com cloro. Porém, originalmente, antes desse cloro entrar aí nessa reaçãozinha, antes dessa reação em si acontecer, aconteceu outra reação com o ácido carboxílico, tá certo? Essa reação com o ácido carboxílico, a gente teve a introdução desse cloro na estrutura, tá certo? A gente já viu até em outros tipos de reação aí, quando a gente estava aprendendo as funções ainda, tá? A gente tem aí essa introdução desse cloro no meu composto de ácido carboxílico, tá certo? Antigamente ele era um ácido carboxílico, porém agora ele já não é mais. Mas assim mesmo a gente fala dessa retirada do radical acila do meu ácido carboxílico, tá? Então aqui a gente tem a junção do hidrogênio com o cloro, a gente tem a junção desse hidrogênio com o cloro e a gente vai formar aqui o HCl, tá? E quem é que vai entrar na minha estrutura? Todo esse que eu fiz aqui, que eu circulei de azul, todo ele vai entrar na minha estrutura no lugar do meu hidrogênio, tá certo? E a gente tem a introdução do radical acila. Isso aqui que eu circulei, fora o cloro, aqui, ó, vou até circular aqui de novo, em vermelho. Isso aqui que é o radical acila, tá? Esse aí que é o radical acila. Então, vimos aí a reação de substituição, acilação. Agora, gente, vamos ver aqui a reação de substituição do halogênio nos aletos, né? A substituição do halogênio por outro radical negativo ocorre com mais facilidade. Essa reação aqui é com uma base forte. Olha aqui o exemplo da base forte que eu tenho. NaOH em meio aquoso, tá? O que vai acontecer aqui nesse composto? A gente vai ter a saída desse Cl, tá? A saída desse Cl, vou fazer aqui de outra cor, vou pegar o azulzinho aqui, vou ter a saída dessa hidroxila, que vem para cá, para o meu composto, no lugar do Cl, tá? E esse Cl vai se juntar com esse Na, os dois, que vai formar o sal de cozinha, o NaCl, e quando a hidroxila entra no lugar do cloro, eu vou ter a formação de um álcool, tá certo? A hidroxila vai entrar aqui. Eu vou até apagar para não ficar muito bagunçado, para vocês entenderem melhor. Vou explicar de novo aqui, tá? Em vermelho primeiro. Ou em azul, tá? Eu vou ter a saída daqui do Cl e do Na, eles dois vão se juntar, tá certo? E agora em vermelho,
E agora em vermelho aqui, essa hidroxila, ela vem para o lugar do meu cloro. Que aí eu vou ter a formação do Na, certo? E vou circular aqui para onde é que o cloro está indo. Vou apagar aqui de novo. Esse aqui em azul. Aqui, ó, a hidroxila, onde é que ela está? E vai formar um composto de função álcool, tá? Então, a reação de substituição do halogênio nos aletos aqui orgânicos, vai ser a substituição de um halogênio por um outro radical negativo que vai acontecer com maior facilidade. Qual vai ser esse radical negativo? Esse radical negativo aqui, gente, que eu tenho, nada mais é do que a minha hidroxila. Essa hidroxila, ela dissocia-se em íons OH-, tá? Ele é dissociado em íons OH- quando a gente mistura ele com água. É o que está informando aqui a minha reaçãozinha. Aqui, ó, meio aquoso. Significa que essa base forte aí, ela está em meio aquoso, ela está ali dissolvida em água. Tá? Ela está ali na presença de água, certo? Então aqui eu vou ter essa base aí, ela é solúvel em água, tá? A gente vai ter essa junção desse radical negativo de uma base forte pela troca do meu halogênio, tá? Do meu halogênio ali no meu composto, certo? Então marquem aí no caderninho de vocês que a reação vai acontecer com base forte e que é a substituição por outro radical negativo, certo? Formando um álcool. Vamos aqui, reação de substituição do halogênio também. Reação com Rona para obtenção dos ésteres. Aqui, gente, nessa reação com Rona, a gente vai ter o seguinte. Quando a gente fala de Rona, seria radical mais o oxigênio e o sódio, certo? Rona, radical, oxigênio e o sódio, para uma obtenção de um éster. A gente viu que a obtenção de um éster é feita a partir de uma reação de esterificação, mas nesse caso aqui, específico, que a gente viu quando a gente aprende os ésteres, a função éster. Mas aqui também pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho um composto, um halogênio, pode fazer essa reação de substituição aqui, tá certo? Como assim? Ela vem muito parecida com essa anterior que a gente viu aqui agora, tá? A gente viu com a base. Então aqui ela vai ser muito parecida. Radical mais o oxigênio e o sódio, tá? O metilato de sódio, a gente vai ter aqui as mesmas coisas. Eu vou fazer aqui de outra cor, vou circular aqui de outra cor para a gente entender, tá? Ó, esse sódio aqui vai se juntar com esse cloro aqui, vou botar aqui eles juntos, vai formar quem, ó? NaCl. O restante do meu composto aqui, em vermelho, essa partezinha aqui, vai entrar no lugar do meu cloro. E perdão, gente, aqui não é um éster, é um éter, tá? Éteres. Então aqui a gente vai ter essa junção aqui e vai formar o meu éter. Que composto éter é esse aqui? Ele vai ser o etoximetano, tá? Então aqui a gente vai ter a formação de um éter, e de um sal. Isso, reação com Rona para obtenção de um éter. No próximo aqui, gente, eu vou ter a reação com compostos de Grignard, né, para obtenção de alcanos. Compostos de Grignard vai ser o metilmagnésio, que a gente vai ter, o cloreto de metilmagnésio, que a gente vai ter o magnésio e o cloro na estrutura, tá? Aqui magnésio e o cloro na minha estrutura, certo? Vou apagar aqui e vou mostrar do mesmo jeito que eu fiz ali em cima na outra para vocês. Aqui eu vou ter a saída desse cloro aqui, certo? A gente vai sair esse cloro aqui e vai sair o Mg. Eles dois aqui vão se juntar. E o HC3, vou mudar aqui de cor, o H3C, perdão, ele vai entrar aqui no lugar do meu cloro e vai formar um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto aqui é o propano e o MgCl2, tá certo?
Então, a reação com compostos de Grignard nada mais é do que um alcano, tá? Uma parte alcano, com magnésio e cloro. Metil-magnésio. Cloreto de metil-magnésio. Tá certo, gente? Então, vimos aí reações de compostos com... reação com compostos de Grignard. Próximo aqui, reação com cianetos. Vamos ver aqui como é que vai funcionar. Nesse caso aqui, eu vou ter, deixa eu ver, essa saída aqui desse composto, tá? Ele vai se juntar aqui, vou fazer em vermelho para não confundir vocês com as outras cores. Opa. Vou fazer aqui em vermelho. Pronto. Aqui, ó, o CN, ele vai entrar no lugar do meu cloro, tá certo? Vai entrar no lugar do meu cloro. E aqui, ó, em outra cor, o cloro vai se juntar com o potássio, vai formar aqui o cloreto de potássio, que a gente está aqui do outro lado, certo? E ele vai, o outro composto, que vai ser resultado dessa reaçãozinha aqui, vai ser o nitrilo. Olha aqui, onde o CN entrou. Tá certo, gente? A gente viu a entrada do CN no lugar do cloro e o cloro se juntando com o potássio, formando o cloreto de potássio. Então aqui temos reação com cianeto. É interessante a gente ver essas reações, esses diversos tipos de reações, porque sempre que a gente pedir, sempre que tiver alguma questão que peça para a gente fazer uma reação com cianeto, uma reação que a gente viu aqui de sulfonação, reação com Rona, reação de compostos de Grignard, que a gente viu aqui reação de substituição aqui como uma base forte, a gente viu acilação, sulfonação, aquilação, nitração, a gente viu naqueles outras reações da aula anterior, e é interessante que você sempre vai aprendendo mais essa questão das reações, entendendo mais como é que elas estão funcionando. Aqui a gente sabe, aqui está mais simples, porque a gente sabe que aqui são todas reações de substituição, que um composto vai substituir com o outro. Mas a gente deve observar as características se elas estão favoráveis para essas reações acontecerem. Vocês lembram que nas aulas anteriores eu falei para vocês reações com compostos de cadeia fechada e como era que ia acontecer, né? Que precisava de determinadas condições para isso acontecer. E aqui todos eles necessitam quase todos eles necessitam de alguma, como é que eu posso dizer? De alguma característica ali no meio para ela acontecer. Aqui na reação com cianeto ele não define nenhuma, então a gente já sabe que ele pode acontecer em qualquer situação. Nessa reação com a amônia também do mesmo jeito. Quando eu não tenho definido aqui na minha reação, você sabe que ela pode acontecer em determinadas situações. Professor, mas geralmente pergunta uma questão, no vestibular tem questões que vão perguntar qual é o tipo de condição que aquela reação acontecer. Bom, gente, eu sempre falo para vocês, impossível não é. Impossível não é. Ele pode cobrar, mas a chance é mínima. É tipo menos de 1% cobrar. Só se o vestibular for muito, 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 muito específico. No Enem, por exemplo, reações orgânicas é um dos compostos, dos conteúdos que mais caem. Tá certo? Mas ele não vai te perguntar especificamente como que a reação vai acontecer, em quais situações que essa reação vai acontecer. Ele já vai explicar para vocês, ó, a reação X vai acontecer com base nessas condições. E geralmente ele vai dar lá no enunciado da questão. Só se o vestibular for muito específico, e aí ele pede, eu quero que você diga quais as condições que vai acontecer essa reação. Ele dá, por exemplo, dá lá a reação e pede para você marcar nas alternativas as condições. Mas é muito, muito difícil disso acontecer. A chance é menos de 1%. Tá? Mas é impossível? Não. Não é impossível que esse tipo de pergunta aconteça. Tá certo? Então vamos aqui passar para o próximo. Reação com amônia. Reação com amônia, a gente vai realizar ela para obter amina. Essa parte aqui eu não expliquei para vocês no conteúdo diretamente de aminas, porque a gente ia ver ela agora, tá? De forma bem mais detalhada. Como que ela vai acontecer? Essa reaçãozinha vai acontecer o seguinte, eu vou fazer em azul de novo. Aqui, ó, o cloro vai se juntar com esse hidrogênio. Opa, olha aqui. Desandou.
Esse cloro aqui vai se juntar com esse hidrogênio, tá certo? Vai formar quem? O ácido clorídrico. E, de vermelho agora, esse meu NH2 vai entrar no lugar do cloro, onde ele estava, e vai formar o meu composto amina, gente, aqui, ó. Pronto. Formamos o meu composto amina, que a gente vai ter uma amina primária, porque eu só tenho um radical aqui ligado nesse meu NH2, tá certo? Então já vimos as reações com cianeto e agora reação com amônia para a gente obter uma amina, que ela pode ser primária, pode ser secundária, pode ser terciária, dependendo da reação, de qual composto que vai reagir com essa amônia para a gente ter, tá certo? Essa reação aqui de substituição, a gente vai chamar elas de reações de dupla troca, na qual a gente tem dois reagentes e dois produtos totalmente diferentes, certinho? Vamos aqui próxima, reação com sódio, né? A síntese de Wurtz para obtenção com alcanos com número par de carbonos. Aqui, gente, ó, do mesmo jeito, vou fazer em azul. Vou pegar aqui o Na, certo? Ele vai se juntar com esse cloro. Geralmente vamos ter um halogênio no meu haleto, tá? Para todas essas reações acontecerem. E o que mais que a gente vai ter aqui? Também esse cloro aqui para juntar, certo? Vai ser a junção desses dois cloros e desses dois sódios. Vão formar esse aqui duas moléculas de NaCl, de cloreto de sódio. E o que vai acontecer aqui nessa reaçãozinha de Wurtz? Olha aqui quem é que vai entrar. Esse composto aqui, essa parte aqui desse meu composto, vai se juntar com essa outra parte aqui, formando o deixa eu ver se é o butano. 1, 2, 3, sim. Formando com o butano, tá? Vou colocar aqui butano. Pronto. Encontramos aqui o butano. Então essa reação que é chamada de síntese de Wurtz para a obtenção de alcanos com números pares de carbonos, ela vai acontecer, olha aqui, ó, essa presença de dois átomos de sódio para se juntar com os cloros dos meus dois compostos que eu quero juntar, tá certo? E vai formar um alcano, né, que é um hidrocarboneto de cadeia simples. Para quem não está lembrado, alcano é um hidrocarboneto de cadeia simples e ele vai ser necessário a formação com um número par de carbonos, certo? Vamos dar continuidade aqui. Reação de substituição da oxidrila. Tá? Na reação de substituição da oxidrila, vamos ver aqui como essa reação acontece nos álcoois e nos fenóis. Essa reaçãozinha aqui de substituição da oxidrila vai ser o seguinte, olha, o meu haleto vai entrar no lugar dessa minha hidroxila. E aqui, gente, em azul, eu vou ter a hidroxila se juntando com esse outro hidrogênio, que vai formar essa molécula de água, e a gente vai ter aqui um composto halogenado, tá? Certo? Vamos ter um hidrocarboneto com a presença do halogênio, com o iodo. E já nos fenóis, isso não vai acontecer. Isso com reações de substituição da oxidrila. Quando ele fala reação de substituição da oxidrila, gente, é a mesma coisa de hidroxila. Então, o OHzinho que vai ter essa substituiçãozinha definida, né? A presença dessa minha hidroxila, que é a mesma coisa de oxidrila. Vou botar aqui. Hidroxila. Certo? Pronto. Hidroxila. Vamos passar aqui para os próximos. Reações de substituição da hidroxila nos ácidos, né? Com a reação de esterificação. É uma reação que vai acontecer substituição de oxidrila, a gente já viu elas nos ésteres, né? Quando a gente está com a formação de um éster, a gente vai ter o quê? Olha aqui, ó. Eu vou ter o hidrogênio aqui, vai sair, vai se juntar com a hidroxila do meu álcool, certo? E essa partezinha, essa outra parte do meu composto carbônico, ele vai entrar no lugar do hidrogênio e vai formar um éster. Formou aqui um éster.
formou aqui um éster e uma moléculazinha de água, tá? Então a reação de esterificação ela já é mais simples porque a gente já viu lá a formação de um éster, tá? Quando a gente estava estudando os ésteres, a gente viu como que eles eram formados, que sai um hidrogênio do meu ácido carboxílico, tá certo? E entra um radical, né? Um composto carbônico ali para formar o meu éster, tá certo? Então aí vamos para o próximo aqui, reação de substituição do oxigênio da oxidrila. Vamos aqui, reações com metais e ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico aqui, como é que vai formar? A gente vai ter essa saída desse meu hidrogênio aqui e a entrada do meu sódio, certo? Formando aqui sais de ácidos carboxílicos. Esse composto aqui é um sal de ácido carboxílico mais hidrogênio, né? E aqui a gente vai ter reação de metal com o fenol. Do mesmo jeito, sai o hidrogênio, junta com o meu sódio, os dois, certo? Esse composto aqui, perdão, aqui não, vai se juntar com hidrogênio, não. Vou apagar aqui. De novo aqui, gente, ó. Esse sódio vai entrar no lugar do hidrogênio, ele não vai se juntar com ele. E esse hidrogênio vai sair e andar sozinho, tá certo? Formando aqui também um outro composto. Esse outro composto aqui, ele tem a presença do sódio. Vamos ver aqui mais um exemplo, reação com metal e álcool. A gente vai ter o metal, que é o sódio, e vamos ter do mesmo jeito. Sai o hidrogênio, é só o hidrogênio que sai, viu, gente? Sai o hidrogênio, esse sódio entra no lugar do hidrogênio, onde o hidrogênio estava, formando aqui o meu composto, com a liberação de H2, meio átomo de H2, de gás hidrogênio. Certo, gente? Então vimos aí reação de substituição do oxigênio da oxidrila. Vamos aqui mais reações de substituição desse oxigênio. Aqui, gente, ó, temos aqui reação com base e ácido carboxílico. Temos mais uma vez uma base forte. Nesse caso aqui, a gente tem moléculas de água porque a gente vai sair essa minha hidroxila daqui, de se juntar com esse hidrogênio aqui, e o sódio, vou escrever até de outra corzinha aqui, o sódio entra no lugar do hidrogênio, formando um sal de ácido carboxílico mais uma moléculazinha de água. De novo aqui, reaçãozinha com o base e fenol, do mesmo jeito aqui. A gente viu ali anteriormente, é muito parecido, que aqui a gente viu ó, que era só o sódio, metal. Mas aqui a gente vai ter base com ácido carboxílico, base com fenol e base com álcool. Aqui do mesmo jeito, sai o hidrogênio, junta com essa hidroxila, forma uma moléculazinha de água. E o sódio entra onde esse meu hidrogênio estava, certo? Uma reaçãozinha de dupla troca. Reação com bases e álcoois, do mesmo jeito aqui, gente, ó. Temos a base, no caso aqui, ele não vai acontecer. Por quê? Porque os dois não são reativos, tá? Não reagem um com o outro, tá? Mas se fosse reagir, ele aconteceria do mesmo jeito dessas outras. Sai o hidrogênio, junta com essa hidroxila e o sódio da minha base entra lá no meu composto. Mas lembrando que dessa forma ele não vai acontecer, tá certo, gente? Bom, gente, por hoje é só, tá certo? Mostrei para vocês algumas reações de substituição. Eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida, como sempre, toda aula eu falo, gente. Qualquer dúvida, vocês têm o meu contato. Entrem em contato comigo, faz a pergunta. Professor, não entendi tal coisa da videoaula. Professor, eu estou com dúvida aqui nessa questão, tal. Gente, tragam as dúvidas de vocês, que a gente está disponível para resolução, tá certo? Então, um abraço bem forte, espero que todo mundo tenha entendido o conteúdo e até a próxima, gente. Um abraço!